Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damaso no YouTube, o seu canal do direito. Eu me chamo Alexander Zakimi, sou professor aqui no Damaso Educacional e farei a apresentação desta aula especial, que hoje nós temos aqui um tema fantástico, um tema muito importante, um tema atualíssimo, que é sobre a formação desportiva e o direito do trabalho. Para tanto, foi convidado, para nossa satisfação, para nossa alegria, aqueceu de pronto o convite, está conosco já o Dr. Luiz Guilherme Krenek Zainag. Dr. Luiz Guilherme, olá, tudo bem? Olá, Zakimi, tudo bem com você? Boa tarde a todos também que estão nos assistindo. Primeiramente, queria desde já te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Parabenizar também a Faculdade Damaso por essa iniciativa de trazer essas aulas complementares, né, para os alunos, para todos os participantes, né, aqui do YouTube desse evento, tá? Agradeço de novo o convite, Zakimi, e a oportunidade de estar aqui na TV Damaso ministrando essa aula sobre um tema que eu gosto tanto, que é essa formação desportiva aqui. Muito bem. Nós que agradecemos, professor Luiz Guilherme, pela sua participação, por estar aqui conosco no canal da TV Damaso, no YouTube, apresentando este tema, que é um tema aí muito importante. O professor Luiz Guilherme Krenek Zainag, ele é advogado, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em Direito Desportivo pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo da Unifia, professor de Direito do Trabalho da Faculdade da Associação Comercial de São Paulo, a FACSP, membro da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Desportivo, da ANDDJ, membro da Associação Ibero-Americana de Direito del Trabajo e la Seguridad Social, monitor em cursos de pós-graduação na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É atuante como auditor ou procurador em diversos tribunais de justiça desportiva. E o nosso palestrante de hoje, Dr. Luiz Guilherme Krenek Zainag, também é autor da obra que está sendo lançada, a obra intitulada A Formação Desportiva e o Direito do Trabalho, pela editora Mizuno. E é uma grande satisfação recebê-lo. Este tema, que tem sido um tema recorrente nos pedidos de e-mails de nossos alunos e do público em geral, né? Então nós decidimos, portanto, trazê-lo aqui para você com alguém que é especialista nesta área, que é o Dr. Luiz Guilherme Krenek Zainag. Você que está nos assistindo, você já se inscreveu no canal da TV Damaso? Não se inscreveu? Bom, então, se você não se inscreveu, nós vamos parar aqui. Nós vamos fazer um tempo, vamos dar um tempo aqui para você poder se inscrever no canal da TV Damaso. Inscreva-se agora mesmo, não perca tempo, não deixe para depois. Inscreva-se no canal da TV Damaso, clica ali no sininho que aparece também na sequência, para você poder ser notificado, avisado de todas as gravações, de todos os vídeos, de todas as apresentações aqui do canal da TV Damaso. Não esqueça, faça isso porque nos ajuda a propagar cada vez mais todos os vídeos, as apresentações, os eventos, as aulas do direito para todo mundo aí na internet. E esta aula, dentro de um projeto como aulas especiais, inúmeras aulas já estão aí no canal da TV Damaso, são destinadas para você que está nos assistindo agora. Você que estuda direito em qualquer faculdade do país, você que é advogado, advogada ou operador do direito, em outras carreiras, você também que é nosso aluno aqui da graduação na Faculdade Damaso, ou nosso aluno nos cursos de pós-graduação, navegue no canal, acessem as outras áreas, né, que tem muitas aulas em direito civil, direito empresarial, nós temos em bioética, biodireito, direito constitucional, direito eleitoral, notarial e registral, e também aqui, direito do trabalho, direito desportivo, para você que está nos assistindo. Sem mais
delongas, sem querer me alongar mais, eu passo, portanto, em definitivo para a sua apresentação. Nosso professor, nosso convidado, professor Luiz Guilherme Krenek Zainag. Tem a palavra. Obrigado de novo, Zakimi. Você que está nos assistindo, realmente, esse canal da Damásio, da TV Damásio, acompanho sempre, tem muito conteúdo interessante lá, estava até acompanhando algumas aulas anteriores aqui, realmente um conteúdo sensacional, então não perca a oportunidade de se inscrever e se atualizar, né, no conteúdo jurídico das mais diversas áreas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com a minha apresentaçãozinha dos slides, para a gente falar um pouco hoje do contrato de formação desportiva, né, da formação desportiva e o direito do trabalho. Eu começo sempre essa apresentação com uma frase, né, um trecho de um discurso do Michel Platini, que era presidente da UEFA, né, em 2009, e foi lendo esse discurso, né, quando eu me deparei com esse discurso, que me instigou a pesquisar um pouco mais sobre esse tema da formação desportiva de um modo geral. E o Michel Platini foi muito feliz no seu discurso. E aqui eu destaco esse trecho, né? Pagar uma criança para chutar uma bola não é diferente de pagar a criança para trabalhar em uma linha de produção. Ambos equivalem a explorar o trabalho infantil, né? E é com esse trecho que a gente discute e inicia aqui a nossa apresentação. Tá? A gente, na formação desportiva, de um modo geral, seja ela no futebol, o nosso principal esporte aqui no país, ou em qualquer outra modalidade esportiva, a gente sempre tem essa vanglorização da criança que está lá abrindo mão da sua juventude na busca de uma melhor colocação esportiva, em qualquer modalidade que seja. Mas a gente fala, né, nessa mesma toada, uma criança que geralmente vista trabalhando de forma ilícita, isso choca, espanta muita gente, né? E aí a gente compara, mas como que uma criança, um jovem, um adolescente que está lá jogando bola, que não deixa de ser uma profissão, ou jogando vôlei, ou qualquer outra modalidade esportiva, a gente aplaude, e uma criança, adolescente, trabalhando numa indústria, a gente critica. Então, a gente tem que, talvez, equilibrar essa nossa visão sobre o trabalho da criança e adolescente, sobre a formação esportiva de um modo geral. Eu fiz aqui um pequeno roteirinho para a gente ver os temas principais que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, falando um pouquinho da organização do desporto, para explicar para vocês, para quem não está tão ligado à área esportiva, entender do que exatamente a gente está falando. Vamos falar depois um pouco do contrato de formação desportiva, propriamente dito, aquilo que está na nossa legislação sobre a formação. Depois a gente vai falar das polêmicas, né, do contrato de formação desportiva, alguns assuntos aí, uma zona cinzenta desse tipo de contrato, né, do trabalho da criança e do adolescente. Depois vamos falar da responsabilidade civil, né, um caso de doença e acidente do trabalho, e sobrando um tempinho lá no final, a gente fala como a FIFA vê essa questão do trabalho da criança e adolescente. Tá? Eu estou trazendo aqui, claro, é uma apresentação que vale para várias modalidades, se não todas as modalidades esportivas, mas é claro que, de um modo geral, a gente acaba priorizando o futebol, que é o carro-chefe, seja em número de praticante, em legislação, ou propriamente em pessoas interessadas, né, nesse assunto, tá? Então, a gente começa falando da organização esportiva, né? A gente tem, de início, o desporto, tá? Que é dividido em desporto formal e não formal, tá? O desporto não formal, ele é dividido em desporto de participação e educacional, tá? O desporto de participação, o que que é? Aquele futebol que você pratica no fim de semana com seus colegas, aquela corrida de rua que você faz,
que é 5 quilômetros, mas não necessariamente é 5, acaba sendo 4,5, 4,7, outras tantas modalidades esportivas, caminhada, corrida, tênis, enfim, que você pratica ali como uma forma de hobby, de lazer, para interagir com os amigos, para proteger, né, melhorar a sua saúde. Então, esse é o desporto de participação, um desporto voluntário que você pratica para se socializar e manter bem aí a sua saúde, né? O desporto educacional, ele é praticado majoritariamente, tá, por crianças, jovens, adolescentes, que ele busca inserir apresentar a essa criança regras, também modalidades esportivas, ensinar a criança, né, a interagir com outras dentro aí do esporte, tá? E também, claro, ensinar regras para a criança, tá? Então, essas duas formas de desporto, de participação e educacional, não tem tanto apego às regras da modalidade. A gente pode ver, de repente, no futebol, não tem lateral, o goleiro pode pegar a bola com a mão, né, recuado. Como eu falei, a corrida, vou fazer uma corrida de rua, 5 quilômetros, mas às vezes é 4,900, 4,9, enfim, não tem ali tanto apego às efetivas regras da modalidade, né? Você vai jogar tênis, de repente, tem ali alguma flexibilização. Então, é um desporto sem tanto apego à formalidade, à rigidez. Do outro lado, aqui a gente tem o desporto formal. O desporto formal é dividido em rendimento, que são daqueles atletas que buscam ali um resultado, buscam uma melhor classificação, buscam títulos, buscam recordes, medalhas, aquele é o mais alto nível de profissionalismo, né, mais alto nível de rendimento. E aí ele é dividido no desporto profissional e o não profissional. O profissional, para a nossa legislação, é aquele atleta que tem contrato de trabalho, que ele vive do desporto, tá? Sua profissão mesmo é ser atleta. O não profissional, aquele atleta que também busca rendimentos, mas ele não tem um contrato de trabalho, ou ele não pode ser ali considerado profissional, de repente por estar nas mais altas elites, né, altos níveis de competição, tá? Em paralelo, né, aqui ao desporto de rendimento, a gente tem também um desporto de formação. Ele está dentro do desporto formal, então ele já tem esse apego às regras da modalidade, mas ele não tem exatamente um rendimento, tá? O objetivo do desporto de formação não é a busca pelo melhor resultado, é você formar atletas para que esses atletas um dia atinjam o desporto de rendimento e aí possam sim buscar os melhores resultados, tá? Ele seria ali um meio termo entre o educacional e o rendimento. Então a criança ela é inserida ali no desporto pelo educacional, vai aprendendo as regras, vai disputando com seus colegas, e aí, em determinado momento, ele fala: olha, agora eu quero passar a me formar para que um dia eu possa ser um atleta profissional. E aí você tem um mix, tá? Você não busca exatamente o resultado, mas você também não é tão amador, assim, tão lúdico como é o educacional, que aí você já tem apego à regra, já tem um certo nível de competitividade, não é algo tão pela brincadeira, né? É algo que já é levado a sério mesmo, tá? E aí ele estaria nesse mix, né? Entre essas duas formas de desporto. E é esse que a gente vai analisar com mais profundidade na nossa aula de hoje, tá? E aí, para quem ainda não está tão familiarizado, ou de repente não é da área jurídica que está aqui nos assistindo, eu deixo, né, sempre esse ponto, para a gente entender exatamente de quem que a gente está falando na aula de hoje, quando a gente diferenciar criança e adolescente, né? E na nossa legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem no artigo 2º, né, que considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos, tá? Então a gente vai falar mais aqui na aula de hoje do adolescente, tá? Mas também talvez um pouquinho tangenciar
essa parte da criança, tá bom? E aí, outro questionamento, né, outra pergunta que durante a minha pesquisa eu também me deparei, né? Quando que a criança ou adolescente efetivamente inicia a sua formação desportiva, né? Às vezes a criança está lá e não são raros os casos, né? Vocês que estão assistindo podem até ter se deparado com uma situação dessa, que a criança está lá, de repente, brincando de determinado esporte, no clube, né, ali que frequenta, de repente, vai jogando uma competiçãozinha no clube, ganha, vai disputar a competição com outros clubes, ganha, vai disputar uma competição municipal, ganha, estadual, ganha, de repente está disputando uma competição nacional, internacional, e foi tudo muito automático, né? Ela às vezes era uma coisa que estava fazendo por hobby, dentro ali do desporto educacional, desporto de participação, e em determinado momento ela já se viu ali com os melhores competidores, né? E nem sabe em alguns esportes quando que teve essa diferenciação, quando que de uma brincadeira isso virou uma formação e virou um desporto de rendimento, tá? Então, essa é uma dúvida muito frequente e é importante até para outros fins que a gente vai ver aqui na aula de hoje. E para isso, tá? Para a gente responder essa pergunta, a gente volta, dá um passo atrás para falar um pouquinho do lazer, né? Lazer uma definição que eu trouxe aqui, é o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se à livre vontade, seja para repousar, para se divertir, para se recrear, para se entreter, para desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária, sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais, tá? O lazer, ele está esculpido, está previsto até na nossa Constituição Federal, no artigo 6º, né? São direitos sociais, dentre outros aqui, a gente tem o lazer, né? É um direito constitucional. E o que o Geoffrey do Mazedier quis explicar para a gente aqui? O lazer, ele é justamente essa prática, né, de alguma questão, aqui no nosso caso, de algum esporte, de forma voluntária, como um hobby, como algo voluntário, como algo que você faz como realmente um lazer, algo para que você faz após cumprir todas as suas obrigações. O esporte, nesse caso, ele não é uma obrigação, ele é algo que você faz para se repousar, para se divertir, tá? Não como uma obrigação. Então, esse que é um ponto, uma linha tênue que a gente tem que diferenciar. O desporto quando lazer ou o desporto quando comprometimento, o esporte quanto obrigação, tá? Essa que é uma linha tênue que aí a gente pensa nisso para responder aquela pergunta anterior. Quando que o atleta ele está praticando como lazer e quando que ele está praticando esporte já como uma formação, como um rendimento? E aí, a resposta dessa pergunta mais ou menos, tá? Pelo menos na minha ideia aqui, são esses pontos, tá? Primeiro, quando a gente tem essa maior hipercompetitividade. Então, na brincadeira, quando você está praticando ali por lazer, por mais que você tenha uma competição esportiva, você tem é algo lúdico, não é algo muito, uma hipercompetitividade. Você tem que ganhar. Você quer ganhar, mas você não tem que ganhar. Tá? A gente fala também quando tem essa maior dedicação, quando a criança ou adolescente ele passa a se dedicar mais ao esporte do que a outras atividades, a família, a outro tipo de lazer, a obrigação, quando a criança ou adolescente também deixa de comer um hambúrguer, de comer uma pizza, porque eu não posso engordar, eu tenho minhas obrigações, eu tenho que manter minha forma física, eu não posso ficar tomando refrigerante que faz mal para a saúde, né? De repente eu vou ficar mais gordinho, não vou conseguir competir tão bem. Então ele já começa a ter essas obrigações que são inerentes ao atleta, mas que de um modo geral não são inerentes à criança e ao adolescente. E também quando ela tem a remuneração, quando ele passa a receber
para efetivamente praticar o esporte, tá? E aí a gente fala da função social da formação desportiva, que não é exatamente ganhar resultados, né? Ganhar títulos, ter um melhor resultado. É formar atletas para que no futuro esses atletas tenham aí um resultado melhor. Então, para resumir, esse momento, né, respondendo aquela pergunta, seria quando o atleta, mesmo criança ou adolescente, ele passa a cumprir esses requisitos, tá? Que estão aqui marcando no meu apontador. E aí agora a gente fala propriamente da formação desportiva, tá? A formação desportiva, ela está prevista no artigo 29 da nossa Lei Pelé, tá? Na Lei 9.615 de 98. Sobre a formação desportiva, sobre o contrato de formação desportiva, a gente tem apenas um artigo, em vários parágrafos, mas é apenas um artigo. E ele fala, né, no caput, a entidade de prática desportiva formadora terá direito de assinar com ele, né, o atleta formado, a partir de 16 anos de idade, o primeiro contrato de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5 anos. Então, a entidade formadora tem direito a assinar o primeiro contrato a partir dos 16 anos, e esse contrato tem que ter um prazo de até 5 anos, tá bom? E quem é a entidade formadora de um atleta? E a Lei Pelé nos diz isso. No parágrafo 2º, ela fala aqui uma série de requisitos, né? Um rol extenso de obrigações que a entidade de prática desportiva formadora tem que ter. Então, é considerada formadora a entidade de prática desportiva que, e aí vai, forneça aos atletas o programa de treinamento de categoria de base e complementação educacional e que satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos. E aí temos vários requisitos: assistência médica, ter o atleta vinculado a ela mais de um ano, ser a formação gratuita, enfim, garantir que o atleta tenha aqui o período escolar. Então, é um rol de requisitos aqui que a entidade de prática desportiva, né, o clube formador, tem que cumprir. E aí, quando ele cumpre esses requisitos do parágrafo 2º, a entidade nacional de administração do desporto certifica esse clube como uma entidade de prática desportiva formadora. Olha, a confederação daquela categoria, ela vai lá, fiscaliza e fala, realmente esse clube ele tem alojamento, ele fornece, ele tem estrutura, tem médico, tem um campo de profissionais preparados para formar os atletas, e aí por isso eu certifico que esse clube é um clube formador, tá? E aí o que chama a nossa atenção do direito do trabalho é esse parágrafo 4º. O atleta não profissional em formação, maior de 14 e menor de 20 anos de idade, poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva formadora sob a forma de bolsa-aprendizagem, livremente pactuada no contrato, sem que seja gerado vínculo empregatício. A gente vai falar mais um pouquinho dele lá na frente, mas guardem essa informação, tá bom? O parágrafo 5º, ainda do artigo 29, fala da indenização que o clube recebe. Tá? Caso esse clube formador fique impossibilitado de assinar o contrato, aquele primeiro contrato de trabalho desportivo, ele tem que pagar o outro clube. Vamos supor que o atleta é formado pelo Corinthians, aqui de São Paulo. O Corinthians não pode assinar, o atleta se recusa a assinar o contrato com o Corinthians e vai, por exemplo, para o Palmeiras. O Palmeiras, né, esse novo clube, ou seja, o Flamengo, o Inter, tem que pagar uma indenização de 200 vezes os gastos que o Corinthians teve para formar esse atleta. Tá? E que gastos são esses? O próprio ajuda de custo, né, a bolsa de formação do atleta, a bolsa de aprendizagem, e também outros gastos médios ali, de alojamento, comida, profissionais, etc. Então, faz-se um balanço de tudo isso e o novo clube vai lá e tem que pagar essa indenização, já que o Corinthians, no nosso exemplo aqui, acabou perdendo o atleta para uma outra equipe, né? Não pôde firmar esse contrato, apesar de ter de gastar ali um bom montante para formar esse atleta, tá bom?
E aqui, no parágrafo 6º, ele fala dos requisitos do contrato de formação desportiva, tá? O que esse contrato de formação desportiva, ele tem que ter identificação das partes, dos representantes, a qualificação completa, etc. A duração do contrato de formação, também é o prazo, os direitos e deveres das partes, inclusive o seguro de vida e acidentes pessoais em favor do atleta, caso ele tenha ali algum tipo de lesão ou algum tipo de acidente ao longo do seu treinamento ou de alguma partida, e a especificação dos gastos para fins do cálculo de indenização com a formação desportiva, tá? Então, você especifica lá no contrato os gastos, e aí, se ficar impossibilitado de assinar o contrato, já tem lá o valor, é só calcular aquilo lá, multiplicar por 200, e aí você tem o valor da indenização, tá bom? Outras questões, tá, do contrato de formação desportiva. Além de assinar o primeiro contrato, o clube ele tem preferência na renovação pelo prazo de 3 anos, né, de até 3 anos. Tem lá alguns procedimentos, notificar previamente o atleta que você vai exercer esse direito de preferência, são os artigos ali, os parágrafos seguintes, ainda no artigo 29, tá? Não vou me estender aqui para explicar cada um deles, porque são temas aí que, de uma simples leitura, imagino que vocês consigam entender o passo a passo desse procedimento de renovação, tá? O clube formador tem a possibilidade de igualar a proposta de uma outra equipe, e todo esse processo de renovação, né, de preferência da renovação do contrato, ele é acompanhado também pela federação, tá? E se o clube também ficar impossibilitado de assinar o contrato de renovação, também tem direito à indenização de 200 vezes o valor da proposta, tá bom? Nesse caso. As vantagens de ser um clube formador. Você tem direito ao mecanismo de solidariedade, a essa indenização por formação e a garantia de permanência no atleta, né? A gente está falando de 5 anos mais 3 anos, então, de 8 anos do atleta disputando o campeonato, atuando ali pela sua equipe, né? E, claro, em termos desportivos, isso é bem útil, porque garante aí uma permanência, uma continuidade, tá? Outro ponto que a gente tem também que está sempre ligado, quem atua ou pretende atuar aí na área desportiva, é o regulamento de registro e transferência da CBF. Então, aqui é um artigo do regulamento de registro da CBF, o artigo 4º, que fala, né, que dos 12 aos 14, lembra, o contrato de formação era dos 14 aos 20. Então, dos 12 aos 14, é permitido o cadastro para fins de iniciação desportiva, tá? É um outro tipo de, não é nem um contrato, é um tipo de contratinho, mais para garantir ali a vinculação daquele atleta ao clube, mas não tem muitos efeitos jurídicos propriamente dito, a não ser ali o mecanismo de solidariedade, tá bom? Outro ponto de destaque, aí já pensando no contrato de formação desportiva, também no regulamento da CBF, né, o artigo 3º, acaba por muitas vezes repetindo, tá? Se vocês forem ler aqui com calma, o que diz a Lei Pelé, mas traz aí algumas questões, né? Que o atleta ele pode firmar o contrato de formação desportiva, receber um auxílio financeiro sob a forma de bolsa-aprendizagem, sem que seja gerado vínculo empregatício com o clube portador do certificado de clube formador, tá? É aquilo que a gente já viu, tá bom? E aqui o artigo 31 também fala do processo de renovação, tá? Desse primeiro contrato. Então, como que deve ser feito, e também do valor da indenização, como que deve ser feita a indenização a ser paga por um outro clube que, entre aspas, roubou esse atleta do clube formador, tá? Então, o artigo 31, ele explica um pouquinho como funciona esse procedimento de renovação, de notificação, de pagamento e de registro do atleta, tá? O 31A, por sua vez, ele continua com essa possibilidade do direito de preferência de renovação, também explicando aí passo a passo como que deve ser feito
dentro daqueles parágrafos, né, que a gente falou aqui, ó, os parágrafos 7º e seguintes do artigo 29 da Lei Pelé. Então, é um pouquinho, ele trata aí de forma mais aprofundada da indenização e dos procedimentos de renovação desse contrato de formação, né, agora a renovação do primeiro contrato de trabalho do atleta, tá? E agora entrando nos assuntos polêmicos, tá, do contrato de trabalho desportivo. Eu falei que a gente ia voltar nesse parágrafo 4º do artigo 29. E aí a gente discute, olha, o artigo 29, parágrafo 4º, fala que o contrato de formação não gera vínculo empregatício entre as partes. Mas, de um modo geral, se a gente for analisar friamente, essa relação jurídica, ela tem todos os elementos do vínculo empregatício, aqueles lá do artigo 3º da CLT. O trabalho aqui é realizado por pessoa física, que é um atleta, pela pessoalidade. A pessoalidade, o atleta, ele não se substitui, ele não pode mandar, hoje eu não vou jogar, hoje eu não vou treinar, vou mandar o meu irmão no meu lugar, meu primo que também joga bola. Não pode, ele tem que participar. Subordinação, ele recebe ordens, tá? O atleta ele tem que cumprir, tem horário de treinamento, horário de jogo, horário das partidas, ele recebe lá o que ele pode comer, como que ele tem que se preparar fisicamente. Ele também tem o requisito da onerosidade, tá? Que aqui a gente fala, né? Não necessariamente ele tem, que aí é uma faculdade do clube, mas na prática, a grande maioria dos atletas recebem algum tipo de auxílio, né? Aqui é o Bolsa Aprendizagem, para disputar e para firmar os contratos de formação desportiva. E também a não habitualidade, que ele está lá, se não todo dia, praticamente todas, com muita frequência dentro do clube, em regra até todos os dias lá treinando nos clubes, tá? Então tem essa habitualidade. Ou seja, ele preenche os requisitos para formar a relação de emprego. Só não tem essa relação constituída porque a lei afasta. Fala que o clube formador, quando firma o contrato, não gera vínculo empregatício. Ocorre que, segundo os dados, né, pensando aqui no futebol, em 2017, nós tínhamos 722 clubes profissionais. E desses, hoje, são 28 clubes formadores, né, clubes que preenchem ali os requisitos, as exigências, aquela que a gente viu lá no parágrafo 2º, do artigo 29 da Lei Pelé. Ou seja, são praticamente aqui 700 clubes brasileiros que não são considerados formadores. E aí, no meu entendimento, se esses clubes formadores assinam algum tipo de contrato com atletas, sem ser considerado clube formador, esse contrato pode ser declarado nulo. E aí a gente tem o vínculo empregatício firmado com essa equipe. E sendo um atleta menor de idade, um atleta adolescente, ou até mesmo criança, e a gente tem a possibilidade, né, de um trabalho proibido, e aí com vários efeitos trabalhistas em face do clube. Então, é algo que as equipes no futebol brasileiro têm que ficar de olho. E pensando em 28 clubes, a gente está pensando, são 20 clubes na primeira divisão do brasileiro e 8 clubes da segunda divisão. Claro, se você for pensar aí numa média, ou seja, metade da segunda divisão, a terceira e a quarta divisão dos campeonatos brasileiros não tem certificado de clube formador. Isso é uma questão um pouco preocupante. A título de curiosidade, isso aqui muda, claro, constantemente, às vezes acresce um, sai outro. Hoje, né, em abril, esses que são os clubes considerados formadores, tá? Isso está no site da CBF, se alguém tiver curiosidade, pode, na data aqui que estiver assistindo esse vídeo, pode ir lá no site e se atualizar, porque isso aqui, como eu falei, está em constante modificação, tá? De repente, algum clube preencheu os requisitos, acrescentado essa listagem. Algum perdeu os requisitos, sai da listagem, tá bom? A competência para julgar os casos relacionados à formação desportiva. É um pouco nebulosa essa situação, tá? Muita gente entende que é da Justiça Comum, né, do Tribunal de Justiça. Eu, particularmente, entendo que é da Justiça do Trabalho, tá? Ainda que a grande corrente, a corrente majoritária, entenda que é da Justiça Comum
julgar esses casos justamente por não ter o vínculo empregatício. Mas, na minha opinião, com todas as vênias possíveis, entendo que dentro do artigo, se enquadraria, né, dentro do artigo 114 da Constituição, que dá a competência para a Justiça do Trabalho julgar esses casos, tá bom? E aí, agora falando um pouco, contrato de formação e contrato de aprendizagem, aquele lá da CLT, é a mesma coisa ou são coisas distintas? E aí a gente tem que entender um pouco, tá? De novo, vamos voltar ali ao parágrafo 4º do artigo 29. O atleta profissional maior de 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, o atleta ele já pode firmar esse contrato de formação desportiva. E na nossa Constituição Federal, no artigo 7º, a gente tem, né, a proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho, está grifado aqui, a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Ou seja, o adolescente ele só pode trabalhar a partir dos 16 ou com 14 anos na condição de aprendiz. E a formação desportiva pode ser feita a partir dos 14 anos, tá? Muita gente defende e fala que são coisas completamente distintas. Aprendizagem é aprendizagem, formação desportiva é formação desportiva. Claro, eu entendo que são questões distintas. Contudo, a gente tem que analisar isso, esse artigo 29, em consonância com a Constituição Federal. Se a gente entender que não são coisas distintas, ele poderia até ser inconstitucional, porque você está colocando uma criança, um adolescente de 14 anos para trabalhar de alguma forma, sendo que a Constituição só permite isso na condição de aprendiz. Então, particularmente, claro, respeito entendimentos contrários, vocês vão achar muitos, mas a formação desportiva, a partir dos 14 anos, eu entendo que ela é uma forma de aprendizagem para se harmonizar com a Constituição Federal, mas não é aquela aprendizagem típica da CLT, é uma aprendizagem com regulamentação própria, até porque aqui na Constituição não fala que não remete à CLT, fala que tem que ser na forma de aprendiz. Pode ser um aprendiz trabalhista, dentro ali da CLT, dos artigos 400 e pouco ali da CLT, ou uma formação desportiva, né, um aprendiz desportivo, dentro do que prevê a Lei Pelé. Então, entendo, com todas as vênias, que se trata aí de questões, se trata, sim, de uma forma de aprendizagem. Esse, inclusive, é mais ou menos o entendimento do nosso Ministério Público do Trabalho, que editou aqui duas orientações, né, orientação 8 e orientação 13, que dá legitimidade ao Ministério Público do Trabalho para fiscalizar, né, o contrato de trabalho, essa relação entre atleta de formação e clube, e também fiscalizar o tipo de aprendizagem, né, que fala que pode praticar a formação desportiva a partir dos 14 anos e antes dessa idade, só na modalidade de desporto educacional. Então, é tudo que a gente, o meu entendimento, né, bem alinhado com o do Ministério Público do Trabalho, que se resume aí aos temas que a gente conversou aqui na aula de hoje. Outros pontos, tá, vinculados aí ao direito do trabalho. Não tem na legislação desportiva, no artigo 29, previsão de férias para o atleta em formação. E um ponto interessante, o horário noturno, tá? O atleta em formação, principalmente aquele adolescente entre 14 e 18 anos, ele pode trabalhar à noite, que aí a gente tem de novo uma questão, talvez um conflito, né? Na prática, a gente tem muitos jogos que são disputados no horário noturno, a partir ali das 9h20, 9h30, desculpa, até 10 horas, mais ou menos, alguns jogos se iniciam, principalmente de futebol, mas outras modalidades também. Só que a Constituição, ela fala, né, da proibição do trabalho noturno a menores de 18 anos. E se um atleta tem 16, 15, 14 anos, vai disputar uma competição no horário noturno, tá? E lembra, o horário noturno, tá na CLT, é aquele das 22 às 5 horas.
Muita gente entende que isso é uma peculiaridade do esporte. Ah, não, deixa a criança jogar, e até talvez diria, de novo, a corrente majoritária. Ah, é uma peculiaridade, os jogos são à noite. Mas aqui a gente tem uma norma constitucional que realmente proíbe o trabalho da criança e do adolescente no horário noturno. Tá? Não é diferente do atleta, da pessoa maior de 18 anos, que a Constituição ela permite o trabalho no horário noturno, mas manda pagar com um adicional. Tá? Ela vai lá e fala: não, você pode até trabalhar no horário noturno, desde que acresça-se ao valor do salário um adicional. Para menor de 18 anos, não. Para menor de 18 anos, a Constituição ela proíbe expressamente esse tipo de trabalho. Quem defende essa tese, né, de que pode, fala: não, é peculiar, é a especificidade do esporte, é bom para a criança, porque ela vai disputar uma partida que, de repente, ao adolescente, desculpa, que vai disputar uma partida que, de repente, é transmitida, mas nem todas as partidas são transmitidas, né? Nem todos os jogos têm essa visibilidade para o adolescente aí, que vai disputar no horário noturno. E aqui a gente tem uma regra que proíbe realmente esse trabalho noturno. Então, na minha opinião, né, a gente estaria aí, né, literalmente diante de uma proibição do trabalho. Então, a criança ela não poderia disputar partidas, tá, de qualquer modalidade que seja, mas principalmente o futebol, em horário noturno, né? Até porque são vários, se a gente abre essa margem, por exemplo, para o futebol, a gente teria que expandir isso para outros esportes com, às vezes, que não tem tanto apelo midiático. Então, sei lá, um campeonato de tênis, um campeonato de ginástica artística, ginástica olímpica, que são outros tipos de modalidades que, de repente, o torneio pode ser à noite, mas se ninguém está assistindo, ou poucas pessoas estão assistindo esse tipo de evento, tá? Então, não sei se seria algo tão vantajoso para a criança, para o adolescente, praticar uma modalidade esportiva nesse horário, né? É algo que tem que ficar realmente aí de olho, tá bom? Ainda nessa mesma linha, né, a outra questão que a gente fala, principalmente ligada à formação da criança e do adolescente, quando a gente tem que crianças e adolescentes têm disputado campeonato aí de nível olímpico, de nível mundial, antes mesmo dos 14 anos. Então é algo que também tem que ficar de olho, né? Teve criança que disputou a Olimpíada claro, de outros países, não brasileiras, mas se eu não me engano, com 12 anos, tinha criança, se eu não me engano, era um país do Emirado do Oriente Médio, ou do leste europeu, que veio aqui no Rio disputar a Olimpíada com 14 anos. Então a gente pensa, né, como que está a formação dessa criança, o que ela está abrindo mão da vida dela para disputar uma Olimpíada, né, logo com 14 anos. Então, isso é algo que, dentro da formação esportiva, a gente tem que ficar de olho. Questão de responsabilidade, tá? A gente tem a teoria do risco para responsabilizar os clubes, que quando o clube ele assume o risco daquela modalidade, né? Fala que se responde objetivamente. Por ele ter todos os bônus, ele também tem que arcar com os ônus, tá? Então, ele assume o risco ali de ter crianças e adolescentes aos seus cuidados. E, claro, outro tipo de responsabilidade, a subjetiva, que demanda aí do nexo, o dano, o dolo ou a culpa, tá? Então, você tem que provar esses requisitos para aí sim ter a responsabilidade subjetiva. E aí isso se aplica em que caso? No caso de acidente do trabalho, né, em acidente dessas crianças e adolescentes, como ocorreu no caso do Flamengo, né, aquele acidente no Ninho do Urubu, e também no caso de doença, tá? Aqui eu trago um trecho do livro do Dr. Jorge Pagura e do Renato Anguiná, que falam de concussões, né? Que nos Estados Unidos já estão fiscalizando, né? Esse choque de cabeça, uso da cabeça no futebol, principalmente, e estão limitando, porque isso a longo prazo
pode causar algum tipo de doença para as crianças e para os adolescentes, né? O exercício excessivo de choques, né, na cabeça, seja com outros atletas ou mesmo na bola, né? Curiosidade, esse mesmo médico, nesse livro, ele fala do caso do atleta Bellini, zagueiro da seleção brasileira, que depois de falecido teve o seu cérebro analisado e se percebeu que ele teve concussões, que ele tinha uma cabeçada muito potente e isso causou lesões aí a longo prazo em sua cabeça, tá? E aí, já caminhando para o final da nossa aula de hoje, falar um pouquinho, tá, de forma bem breve aqui, da legislação FIFA. Tá? A FIFA, ela tem um regulamento de transferência de atletas, e ela fala que transferências só serão permitidas para atletas com idade acima dos 18 anos. Claro, isso aplica ao futebol, tá? A FIFA regulamenta o futebol. E aí ela abre 5, na verdade são 6 exceções para transferência de atletas. A primeira forma aqui de exceção é a mudança da família. Então, quando o atleta ele muda com sua família para outro país, mas com um objetivo sem ter relação com o desporto, tá? Com o futebol, por algum outro motivo, que a própria família, de repente, vai mudar de país. Outra possibilidade exclusiva da União Europeia que jovens, né, adolescentes de 16 a 18 anos têm essa liberdade de trânsito dentro do território europeu, né, da União Europeia ou da área econômica europeia. Então, é uma exceção exclusiva ali dentro do território europeu. No item C aqui, a gente tem os clubes de fronteira, tá? Que de repente isso facilita para atletas que moram na fronteira de um país com outro. Às vezes é mais fácil ele ir praticar esporte ou atuar por um clube de outro país, né, do outro lado da fronteira, do que por um do seu próprio país. De repente a cidade grande ali, mais próxima, é a vizinha, né, de um outro país do que do próprio território nacional. E isso, claro, acontece pensando em território europeu, que vários países pequenos e algumas que fazem fronteiras também com muitos países, ou mesmo países continentais, como o próprio Brasil. Se você, de repente, está na região norte, por exemplo, aí na região norte e tem sei lá, os clubes, que não tem tantos clubes, tá? Como aqui na região sul, sudeste, até na região nordeste, ou mesmo na região centro-oeste, você pode estar atuando, por exemplo, num clube da Venezuela, que às vezes a sua cidade é mais próxima da Venezuela, da Colômbia, do que propriamente de uma grande cidade aqui do território brasileiro, tá? Então, isso permite, ou de repente o inverso, tá? Algum atleta venezuelano que quer disputar um campeonato, por exemplo, na Colômbia, porque tem uma equipe mais próxima ali da fronteira. Por razões humanitárias, a gente está vendo isso bastante ultimamente, né? Esse trânsito de pessoas por motivo aí de crises políticas, religiosas. Então, se alguma criança, de repente, ou jovem, que quer disputar algum campeonato e se transferiu de um país para outro por razão humanitária, pode pedir a transferência também, tá bom? O item E, decorrente do intercâmbio estudantil, então aquela criança que vai, aquele jovem, né, aquele adolescente que vai estudar em outro país e aí também quer atuar por algum clube daquela região. E essa regra dos 5 anos, né, o 5 years rule, quando o atleta ele está lá há mais de 5 anos morando naquele país, e aí ele pode pedir exatamente o seu registro naquela localidade, tá? E aí ele já é vinculado a uma equipe daquele país que ele já reside há uma quantidade de tempo razoável, né? Aqui eu trago só algumas estatísticas para vocês, extraídas do relatório da FIFA,
Então, os principais motivos, né, que ocorreram em 2019. Então, a gente tem aqui, em primeiro, as mudanças dos pais, a regra dos 5 anos, tá? Em último aqui, por razões humanitárias, com apenas 31 casos, tá? Outro motivo que a gente tem aqui, outro gráfico, tá? Esse aqui, a quantidade o tipo de registro, tá? 94,5% dos registros dos atletas menores foram na condições de amadores e 5% dos registros na condição de atleta profissional. Aqui um outro gráfico também extraído do relatório do TMS da FIFA. Isso está publicado no site, quem quiser depois buscar, tem um relatório completo com mais estatísticas. Tá? Aqui a idade, tá? Então a gente vê aqui um número considerável, né, de transferências, principalmente nos 15 e 16 anos, que tem um aumento aqui na quantidade de transferências. Tá, aqui a gente tem o crescimento, quanto mais próximo aqui de 16, maior o número. Bom, eram esses os gráficos que eu tinha para mostrar para vocês, e aqui eu trago uma parte maior, né, do discurso do Michel Platini, que eu trouxe para vocês no início, né? Então, ele fala: todo mundo fica bastante chocado quando descobre que crianças estão empregadas em uma fábrica que produz bolas de futebol. Mas quando no dia seguinte um programa de televisão mostra jovens prodígios de 9 anos driblando como Garrincha em um gramado empoeirado no Brasil, e explica que grandes clubes europeus estão preparados para convidar um desses garotos a assinar um contrato, ninguém se choca. Esse é um exemplo típico de padrões duplos. Pagar uma criança para chutar uma bola não é diferente de pagar uma criança para trabalhar em uma linha de produção. Ambos equivalem a explorar o trabalho infantil. E quando você paga para crianças ou seus pais viajarem para o exterior, quando você arranca dos ambientes domésticos, quando as deixa emocionalmente desorientadas, eu chamo isso de tráfico de crianças. Esta é uma espécie de aquisição para fins de esporte. A maioria dos jovens que são trazidos para a Europa a partir dos países do terceiro mundo não se tornam Ronaldinhos ou Eto'os. Muitas vezes são atraídos por um agente obscuro, eles ficam estagnados por alguns anos em um clube semiprofissional do leste europeu ou sul da Europa, geralmente terminando com qualificações no futuro em esportes e em documentos de identidade, fazendo trabalhos estranhos por salários insignificantes, tá? Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter na formação esportiva, tá? Se estamos falando aí de trabalho realmente de crianças, e aí ver isso com olhos de estudiosos, olhos de estudiosos do direito do trabalho, se é uma questão realmente peculiar ou se é uma espécie de tráfico de criança ou um trabalho infantil, tá? São questões aí que eu deixo para que até vocês reflitam e pensem, estudem e vão pesquisar mais a fundo essa possibilidade de formação infantil, tá bom? Pessoal, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Eu, de novo, tá? Deixo aqui os meus contatos, as redes sociais. Fico à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, para quiser discutir, quiser atrás de material, ou mesmo do meu livro que eu estou lançando aqui, como bem falado pelo professor Zakimi. Então, pode me contatar no meu e-mail, em alguma das redes, que com o maior prazer eu vou ajudar vocês no seu estudo ou na sua pesquisa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado de novo. Vou cancelar aqui o compartilhamento de tela e devolvo de novo, tá? Primeiramente, queria reiterar os meus agradecimentos ao Damásio pela oportunidade de estar aqui ministrando essa aula e também ao convite do professor Zakimi, a qual eu devolvo a palavra nesse momento. Professor Luiz Guilherme Krenek Zainag, pela sua aula. Realmente
que é o nosso internauta, aquele que está nos assistindo, seguramente teve uma grande ideia aí desta questão da formação desportiva, envolvimento nas questões trabalhistas, realmente muito bom, né? Fantástico. Eu passo só a palavra de volta ao professor, já aí nas suas considerações finais. Eu queria que o professor comentasse um pouquinho mais com relação à proposta do seu livro, A Formação Desportiva e o Direito do Trabalho. Como que surgiu aí esta ideia de escrever esta obra, em que contexto, o que ela traz? Legal, professor Zakimi. Bom, esse trabalho, esse livro, né, ele foi fruto da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado aqui pela PUC de São Paulo. Então, ele traz muito dos temas até que eu comentei aqui em aula de hoje, a questão do horário noturno, do vínculo, da relação com a aprendizagem, aprendizagem do direito do trabalho, né? E um pouco uma parte histórica, né, do esporte e do trabalho da criança e do adolescente de um modo geral. Tá? Ele surgiu dentro dessa ideia, né, dessa dúvida que eu tive, desse questionamento que eu me fiz. Quando que uma criança está jogando bola ou praticando qualquer tipo de esporte como lazer, como educação, e quando que ela efetivamente está trabalhando, quando que isso vira um contrato de formação, tá? No futebol isso às vezes é mais fácil, mas em outras modalidades isso fica meio obscuro, numa zona cinzenta, né? Então foi meio que nesse contexto que surgiu essa minha dúvida. Eu levei isso para a academia, para um professor, Adalberto Martins, que me aceitou depois como orientador, que também tem um estudo profundo nessa área de trabalho infantil, né? O foco dele mais na área trabalhista, e aí eu também segui por esse lado do direito do trabalho. Aí ele me orientou nessa pesquisa do meu mestrado, e isso virou um livro, tá? E também, claro, influenciado, como eu falei no início, por esse discurso do Michel Platini, que antes mesmo de pensar nesse tema, estudando, me deparei com essa frase e realmente me despertou essa curiosidade, entender um pouquinho mais sobre a formação, sobre o trabalho da criança e do adolescente no esporte. Então, e aí foram fruto de diversos anos de pesquisa, e eu abordo basicamente um pouquinho do tema aqui que eu trouxe para vocês. Acabei correndo, né, no conteúdo, porque era muita coisa que eu tinha para falar. É um tema vasto aqui que daria para a gente discutir uma semana, né, de formação desportiva, mas é nesse contexto que surge, professor. E aí, agradeço até pela oportunidade de falar aqui do livro. Muito bem. Agradeço, professor Luiz Guilherme Krenek Zainag. Eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo, eu faço isso vez ou outra, para nós tirarmos aqui uma selfie, né? O evento, olha lá. Muito bem, depois eu encaminho a imagem com a minha fotografia e tudo vamos compartilhar nas redes sociais. Vou mandar. Me manda que a gente publica aí, vamos marcar a TV Damásio, a Faculdade Damásio, para a gente divulgar esse trabalho tão bom que vocês estão fazendo aí, divulgando conteúdo jurídico para os alunos, para os advogados, para todos os estudiosos. E o parabéns de novo para o Damásio, para você, por coordenar esse projeto aí junto a toda a faculdade, tá bom? Muito obrigado, professor Luiz Guilherme Krenek Zainag, pela sua participação, a sua aula. E você que está nos assistindo, não esqueça, inscreva-se lá no canal da TV Damásio, dê um like aí, portanto, neste vídeo, nesta aula, para nós propagarmos pelo restante aí as pessoas interessadas. Isso é muito importante, né? Agradeço também ao pessoal da área técnica aqui dos estudos Damásio por todo o trabalho, toda a atenção, todo o carinho, fazendo chegar até você a melhor transmissão, o melhor som e a melhor imagem. A todos que nos assistem, ao nosso professor palestrante nesta oportunidade, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até logo. Muito bem.